Em 2016, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman anunciou um projeto NEOM, um ambicioso projeto para a Arábia Saudita, com um custo estimado em US$ 1 trilhão. O megaprojeto conta com um resort futurista nas montanhas, uma cidade flutuante e até mesmo uma montanha com neve artificial para os turistas praticarem esportes de inverno. E tudo isso bem no meio do deserto do Arábia. Apesar de surpreendente, nem todas as notícias sobre o projeto são otimistas. Algumas, inclusive, são alarmantes. Diversas organizações dos direitos humanos condenam as condições a que os trabalhadores desse empreendimento são submetidos. Há até mesmo relatos de que, desde o início das construções, mais de 100 mil trabalhadores tenham desaparecido. Nesse vídeo você irá conferir tudo que está por trás desse projeto arquitetônico único e por que, até o momento, as expectativas são de que ele não fique exatamente da maneira com que foi idealizado. Antes de mais nada, é válido citarmos que a Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, ou seja, o rei é chefe, tanto do Estado quanto do governo. Dito isso, a população local não tem direito de se manifestar sobre o NEOM, algo que tem gerado diversas reclamações por parte dos direitos humanos. O projeto nasceu da mente de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro que visava concluir tudo até 2030. Seu objetivo principal estava em diversificar a economia local, reduzindo a dependência da Arábia Saudita quanto ao petróleo. A longo prazo, o objetivo estava em passar do petróleo para a alta tecnologia, colocando o reino saudita na vanguarda dos avanços tecnológicos. O príncipe herdeiro chegou a dar declarações afirmando que construiremos a cidade do zero. Ela será amigável a drones e um centro para o desenvolvimento de robótica. NEOM está prevista para ocupar mais de 26.500 km², se estendendo pelas fronteiras do Egito e da Jordânia. Além da proposta de movimentar a cidade apenas com a utilização de energias renováveis, tal como a energia solar, o uso crescente de robôs é outra pauta. Drones, carros autônomos e qualquer outro tipo de robô que seja necessário para concluir tarefas repetitivas. Há até mesmo expectativa que o número de robôs supere a população humana na cidade. Transformar NEOM em uma referência mundial de tecnologia e sustentabilidade é outra das pretensões do projeto. Ao todo, existem 4 projetos que compõem o megaprojeto NEOM. Todos eles se destacando tanto pela ousadia quanto pela magnitude com qual foram idealizados. The Line, uma cidade linear futurista, é o mais ousado de todos. Para ter uma visão de como seria esse projeto, imagine 2 enormes edifícios de 500 metros de altura, cerca de 166 andares, um de frente ao outro, separados por uma rua entre eles. Agora imagine-se se estendendo por mais de 170 quilômetros em uma linha reta. Essa é The Line, uma cidade em linha reta, se espalhando pelos desertos da Arábia Saudita até chegar ao norte do Mar Vermelho. O projeto também prevê que nenhum automóvel será utilizado na cidade. Ela contará com um trem movido inteiramente por energia solar, capaz de percorrê-la de ponta a ponta em apenas 20 minutos. Ou seja, caso você precise se deslocar de um lado ao outro na cidade, seu único meio de locomoção será através deste trem. As 2 torres espelhadas com 170 quilômetros de extensão apresentarão cada uma 200 metros de largura, fazendo desse um corredor urbano super compacto. A ideia desse design está justamente em minimizar o impacto ambiental, reduzindo a necessidade de grandes áreas urbanas. Apesar de parecer apertado, à primeira vista, o projeto prevê que cada morador terá cerca de 1.000 metros quadrados de volume urbano para uso pessoal, enquanto um apartamento em São Paulo, em comparação, possui uma média de 96 metros. E claro, assim como já era previsto antes, a IA será a parte atuante da cidade, otimizando todos os recursos e serviços disponíveis. A expectativa inicial para The Line, além de seu custo estimado de US$ 200 bilhões, era de que ela abrigasse até 2030 uma população de 1,5 milhão de pessoas. Relatórios mais recentes demonstraram que essa estimativa não será alcançada.
O custo estimado já ultrapassa o valor de US$ 1 trilhão. Além disso, para 2030, a expectativa é que a população local seja de somente 300 mil habitantes, os quais irão residir em uma extensão de 2,4 km. Os números estão bem aquém dos 170 quilômetros e 1,5 milhão de habitantes previstos. O ministro das Finanças da Arábia Saudita deu declarações sobre o assunto, dizendo que o The Line é um plano para mais de 50 anos, sendo impossível completá-lo apenas nos próximos 5 anos. A próxima estrutura prevista do projeto NEOM é Oxagon, a cidade industrial flutuante. Prevista para ser construída sobre o Mar Vermelho, ela terá um formato octogonal e cerca de 250 quilômetros quadrados de extensão. O objetivo é transformá-la em um posto global de manufatura avançada, focando em inteligência artificial, automação e também em energias renováveis, portos inteligentes, fábricas movidas a hidrogênio verde e um centro de pesquisa de última geração. O foco do projeto está em fazer de Oxagon referência mundial em pesquisa, visando atrair investidores e pesquisadores para o local. Contudo, isso fez com que o sucesso de Oxagon dependesse exclusivamente da capacidade da Arábia Saudita de atrair indústrias e empresas globais para o local, ocupando seu espaço na cidade flutuante. Até o momento não há notícias sobre parcerias que tenham sido fechadas nesse espaço, indicando que, por enquanto, o projeto segue em fases iniciais de desenvolvimento. Trojena figura como a proposta mais inusitada do projeto NEOM, um resort de inverno futurístico. O objetivo é construí-lo nas montanhas de Sarat, com altitudes variáveis de 1.500 a 2.600 metros, o que faz com que o clima seja mais ameno do que todo o restante do país. Entretanto, ainda assim, o local será abastecido com neve artificial, além de energias exclusivamente renováveis. A proposta está em atrair turistas e esportistas de alto padrão, transformando Trojena em um destino de inverno único no mundo, sendo a primeira estação artificial de esqui da Península Arábica. As expectativas para o local são altas, fazendo dela, inclusive, as escolhidas para sediar os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. Entretanto, a realidade pode ser outra, tendo em vista o alto consumo de energia e água para manter a neve em um ambiente que é naturalmente seco. Até o momento, há uma escassez de informações sobre o projeto de Trojena. Porém, ela permanece como escolhida para sediar os Jogos de Inverno de 2029. E por último, temos Sindalah, uma ilha turística extremamente luxuosa, localizada no Mar Vermelho e inaugurada em outubro de 2024. Dentre os 4 projetos que compõem NEOM, Sindalah é o único já concluído. A ilha resort apresenta uma área de 840 mil metros quadrados, capaz de receber até 2.400 turistas diariamente. Ao todo, são 3 hotéis de luxo, campo de golfe, restaurantes condecorados, cassinos, uma marina para 86 iates e um espaço destinado para esportes aquáticos. Sua localização é um de seus principais marcos. Estando perto da Europa e do Oriente Médio, a expectativa é que ela seja um potencial ponto de encontro para a elite global. Atualmente, o valor das hospedagens não foram divulgados, pois as reservas em Sindalah ainda não estão abertas ao público. Contudo, o estimado é que as diárias variem de $800 a $5.000, conforme o tamanho das acomodações. Com apenas uma das 4 estruturas finalizadas, sendo que a principal delas, The Line, não apresenta boas projeções, o projeto NEOM enfrenta outros problemas. O principal deles está no descaso com os trabalhadores envolvidos nas construções. Relatórios de organizações de direitos humanos apontam que mais de 21 mil trabalhadores tenham perecido desde o início do projeto, enquanto 100 mil trabalhadores migrantes desapareceram. Relatos de más condições de trabalho, além da falta de pagamento, também são constantes. Tudo isso faz com que o NEOM seja alvo constante de críticas.
Os idealizadores do projeto se recusam a comentar sobre o assunto, se limitando a declarações do tipo: estamos avaliando as reivindicações feitas nesse programa e, quando necessário, tomaremos as medidas apropriadas. Para complementar, a principal controvérsia envolvendo o projeto está no deslocamento forçado de comunidades indígenas que habitavam o local das construções. A tribo Huaytat, que vive há séculos na área prevista para a cidade de Elaine, foi removida à força de suas terras. Mais do que isso, há notícias afirmando que as autoridades sauditas permitiram o uso de força letal contra aqueles que se recusassem a abandonar o local, o que resultou na morte de um líder tribal. Novamente, o governo saudita se recusou a comentar sobre o ocorrido. A utilização exacerbada de tecnologia, principalmente em Elaine, torna-se tanto uma vantagem quanto uma desvantagem para o projeto. Por um lado, há uma expectativa crescente sobre as tecnologias que serão utilizadas e, por outro, várias das tecnologias prometidas, principalmente as envolvendo IAs, ainda não foram inventadas. Muitos dos elementos essenciais em Elaine, especialmente aqueles ligados à energia e ao transporte, são baseados em tecnologias que ainda não existem, nem mesmo em protótipos. Há uma falta de clareza no projeto sobre como tais tecnologias serão alcançadas, o que fez com que muitos especialistas indagassem a viabilidade do projeto e se esse não seria um projeto desconectado da realidade. A incerteza ao redor do NEOM gera um grande obstáculo ao projeto: a falta de confiança dos investidores. Apesar da grandiosidade do projeto, o custo exorbitante e a falta de prazos realistas dificultam a atração de capital externo. Grande parte dele é financiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Uma recente queda nas receitas do petróleo do país fez com que o fundo reavaliasse suas prioridades, colocando o projeto NEOM um pouco de lado. Para suprir isso, a expectativa era que o projeto atraísse investidores ao redor do mundo, algo que não tem acontecido. Especialistas apontam que a região do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, possui um histórico de anunciar grandes projetos que, ao final, não se materializam, ou então são drasticamente reduzidos. Há diversos projetos em países do Golfo que nunca atingiram suas metas, as quais sempre se iniciam de modo ambicioso. O fracasso repetido em cumprir promessas grandiosas faz com que a confiança dos investidores diminua, pois os riscos são altos e os retornos incertos. No caso do projeto NEOM, a expectativa de finalizá-lo até 2030 já não mais existe. E as constantes mudanças do príncipe Mohammed bin Salman no projeto também não ajudam a melhorar a confiança em sua conclusão, ou pelo menos não no modo como ele foi inicialmente idealizado. Até o momento, apenas Sindalah foi concluído, com a expectativa e a promessa de que Trojena fique pronta a tempo de sediar os Jogos de Inverno. Oxagon depende da parceria e investimento de novas indústrias. Quanto a Elaine, a promessa inicial de 170 quilômetros até 2030 foi descartada. A construção deve ocorrer em pequenas fases ao longo das próximas décadas. Em entrevista ao jornal The Sun, o Dr. Frederick Schneider, consultor sobre transições econômicas pós-petróleo na região do Golfo, chegou a dizer que, em vez de seguir esse sonho, por que não construímos sobre cidades existentes? A Arábia Saudita poderia se sair melhor se concentrasse em um desenvolvimento mais realista e sustentável dentro de cidades já existentes, como Riad, que já está progredindo bem. NEOM surge como a promessa de se tornar a cidade do futuro, mas os desafios que enfrenta vão desde limitações tecnológicas até questões humanitárias e dificuldades financeiras. Será que esse megaprojeto conseguirá transformar a Arábia Saudita na potência tecnológica que eles tanto almejam? Deixe aí nos comentários.